Continuando então o nosso assunto aí de adubos e adubações, a gente viu a adubação nitrogenada, adubação fosfatada e agora a gente vai ver a adubação potássica, que aí fecha os macronutrientes primários, que é o NPK, né? Então, só para a gente fazer uma introdução, né? Nos solos brasileiros, tá? Solos brasileiros, a gente é de conhecimento nosso, dos engenheiros agrônomos em geral, que os solos brasileiros eles já estão, eles têm uma avançada intemperização, eles já são fortemente intemperizados, já sofreram decomposição ao longo dos anos, são solos em geral com a idade avançada, tá? E isso daí, na formação dos solos, a gente teve um fato que a gente chama de hidrólise total na formação dos solos. Que essa hidrólise total, o que ela faz? Ela acaba com que consumindo toda a sílica e o potássio presente no solo. Então, por essa avançada intemperização que a gente tem e a gente sofrer nos solos, ter sofrido essa hidrólise total na sua formação, a gente faz com que ocorresse o que? A perda da concentração do potássio nos solos. Tá? E fazendo com que ocorra o que? Pouca ou nenhuma reserva mineral aqui nos nossos solos. Né? E acontecendo esse fato ocasiona o que? Que os adubos potássicos eles são provenientes de locais frios. Boa parte dos adubos potássicos vem do Canadá. Então aqui no Brasil, no solo brasileiro, a gente não tem exploração de rochas que podem dar o que? A fabricação de adubos potássicos. Tá? Então o nosso adubo aqui, o adubo potássico brasileiro, ele é praticamente aí 100% ele vem importado. Ele não tem de proveniência nacional, tá? Então aqui só para a gente ver a importância aqui do potássio, ó, vamos lá, ó. Produção de soja para diferentes modos de aplicação do potássio em um solo arenoso, isso aqui, ó. A gente pode ver aqui, ó, é a mesma dosagem de potássio, tá? A mesma dosagem. O que alterou aqui foi o que? O modo de aplicação, tá? Uma parte dele foi aplicado no sulco de plantio, outra parte foi a lanço antes do plantio, ou seja, que foi em área total, tá? E outra parte a gente teve o que? O parcelamento da adubação. Metade da dosagem foi no sulco de plantio, durante o plantio, no sulco, e depois a outra parte, a outra metade da recomendação foi feita em cobertura, tá? E aqui a gente pode ver o que? Olha aqui, a produção de grãos quando a gente parcelou essa adubação foi muito superior. E olha a resposta, aqui ó, 700 quilos a mais de produção de soja. Então foi aqui 10 vezes, a gente pode pôr aqui 10 sacas a mais de produção só parcelando aqui ó, a adubação, tá? Então o que isso pode trazer para a gente de resposta? Que o potássio, o grande problema dele se você aplicar uma dosagem muito alta, é a lixiviação. Grande parte do potássio a gente perde por lixiviação no solo. Então você parcelando a sua adubação, fazendo ela parcelada em 2 vezes, a gente vai ter um aproveitamento muito melhor desse potássio e vai evitar perdas. Tá? Então essa que é a grande cuidado que a gente tem que tomar com o potássio na adubação. Tá? E aqui a gente tem os níveis críticos de potássio em solos do estado de Minas Gerais, Goiás e do Rio Grande do Sul. Tá? Então aqui é só para fazer a interpretação do potássio no solo, a partir aí da análise. Tá? Então olha aqui, ó, a unidade é partes por milhão. Tá? E nós temos aqui muito baixo, baixo, médio, médio ou alto
dependendo o local, tá? Alto, muito alto, tá? Então, olha aqui. Em Minas Gerais, nós não temos interpretação muito baixa, tá? Já em Goiás, nós temos de 0 a 25 e de 0 a 20 no Rio Grande do Sul. Se tivermos um resultado aí na análise de 0 a 60, é baixo em Minas. De 26 a 50 em Goiás é considerado baixo. De 21 a 40 no Rio Grande do Sul. Se a análise do solo fornecer para a gente de 61 a 120 em Minas é considerado médio. Em Goiás nós não temos esse valor. O médio em Goiás vai ser, quer dizer, em Goiás a gente não tem a interpretação de médio. E no Rio Grande do Sul é de 41 a 50. De médio, no caso aqui para Minas Gerais, já não é médio. Opa, faltou um D aqui, um errinho aqui de digitação. Em Minas Gerais, maior do que 120 é alto, tá? Em Goiás, maior do que 50 já é alto. E no Rio Grande do Sul, a dosagem aqui não tem a dosagem alta, no caso é de 61 a 120, tá? Muito alto nós não temos, nem em Minas Gerais, nem em Goiás. No Rio Grande do Sul a gente tem, que é maior do que 120, é muito alto, tá? Aqui só para interpretação aqui do potássio em alguns outros estados, além do estado de São Paulo, né? No estado de São Paulo é feito pelo Boletim 100. O parcelamento da adubação, então, como eu já citei naquela tabelinha anterior que a gente viu ali. O parcelamento da adubação em solos arenosos ou de textura média argilosa com argilas de atividade baixa, ou seja, argilosa com CTC baixa, sujeitos a chuvas intensas, a gente tem que fazer o parcelamento da adubação então. Então, se tivermos aí solos arenosos ou se for um solo argiloso com CTC baixa e quando é sujeito a chuvas intensas, a gente tem que fazer o parcelamento da adubação. Então, nesse caso aqui, devemos o quê? Parcelar a adubação nessas duas situações. O objetivo de a gente fazer esse parcelamento da adubação é o quê? Minimizar possíveis perdas, tá? E os benefícios decorrentes desta prática de manejo têm sido comprovados, tá? Notadamente na cultura da soja nas regiões dos cerrados, tá? Que é o que? Nas regiões dos cerrados a gente tem solos, geralmente são solos ácidos, tá? E de textura arenosa, tá? Então aqui características de alguns adubos potássicos, tá? Então vamos lá, olha aqui, ó, cloreto, cinzas, começando pelas cinzas. As cinzas elas possuem de 1 a 20% de potássio, tá? Então, para a gente saber se for trabalhar com cinzas, para a gente saber o tanto de potássio que tem que fazer a análise do adubo, tá? Cálcio elas têm de 4 a 18% e 1 a 3% de magnésio. Tá? E esse aqui, ó, o equivalente em acidez, quer dizer o quê? Quilos de calcário por tonelada de adubo. Então é a quantidade de calcário equivalente para a tonelada de adubo. Que é o quê? Para neutralizar esse adubo. No caso, se for um adubo que causa o quê? Acidificação do solo. Tá? O cloreto de potássio. O cloreto de potássio ele tem de 60 a 62% de potássio. Tá? É o adubo mais concentrado, né, em potássio. Ele não fornece nenhum outro nutriente, no caso aí nitrogênio, cálcio, magnésio ou sódio, ele não fornece e também não tem um efeito acidificante no solo. Tá? O nitrato de potássio. O nitrato de potássio ele tem 44% de potássio e fornece para a gente aí 13% de nitrogênio.
não fornece cálcio, nem magnésio e nem enxofre, tá? Porém, ele, o equivalente a 1 tonelada de nitrato de potássio, eu tenho que colocar 235 kg de calcário, porque ele tem um efeito acidificante no solo, tá? O salitre do Chile, ele tem 14% de potássio e tem 15% de nitrogênio, e também não tem nenhum outro tipo de nutriente, não tem cálcio, não tem magnésio, não tem enxofre. Porém, ele temos que adicionar aí para 1 tonelada de salitre do Chile. Para neutralizar ele, temos que ter 249 kg de calcário, tá? O sulfato de potássio, ele tem aí 50% de potássio, não fornece nitrogênio, nem cálcio, nem magnésio, porém fornece para a gente 17% de enxofre também, tá? Sulfato de potássio mais magnésio fornece 22% de potássio, 11% de magnésio e 22% de enxofre também, tá? Não precisa, não tem efeito acidificante no solo, assim como o sulfato de potássio também, sem magnésio, também não tem efeito acidificante no solo, tá? Destaque para cloreto de potássio, então, que é o fertilizante que mais fornece potássio para a gente, tá ok? Agora aqui, ó, características físicas e químicas dos principais adubos potássicos. Quais são os principais? Cloreto de potássio, sulfato, o nitrato de potássio e o sulfato de potássio mais magnésio, tá? Então aqui, ó, porcentagem de potássio neles: 60% para o cloreto, 50% para o sulfato, 44% para o nitrato. Se for sulfato de potássio com magnésio, é 22%, tá? Somente o nitrato de potássio tem efeito acidificante. Para cada quilo de sulfato de potássio, eu tenho que fornecer 260 gramas de calcário para neutralizar, tá? Índice salino, olha aqui, ó, o índice salino do cloreto 116, 46 do sulfato, 74 do nitrato de potássio e 43 do sulfato de potássio também. Solubilidade deles: 340 gramas por litro para o cloreto, 111 para o sulfato de potássio, 320 para o nitrato de potássio. E o sulfato de potássio mais magnésio, a solubilidade dele é variável, ok? Agora vamos analisar então o cloreto de potássio. Onde que eu obtenho o cloreto de potássio? O cloreto de potássio ele é obtido a partir de jazidas naturais. Então ele vem de rochas, tá? Ele vem de rochas. A cor dele é variada, vai do vermelho ao branco. Então, para quem achava que o cloreto de potássio era só vermelho, se engana. O cloreto de potássio também tem na coloração branca, tá? E a composição dele, ó, 60% de K2O, que vai dar em torno aí de 50% de potássio puro, tá? E 47% de cloro, tá? Lembra quando a gente falou de micronutrientes, que os micronutrientes aí, em geral, era muito difícil fazer a adubação de micronutriente de cloro, que a parte do cloro era fornecido já na adubação potássica, porque a maioria das vezes era utilizado cloreto de potássio, que já fornecia o cloro já. Então, tá aqui 47% de cloro no cloreto de potássio, tá? Bom, o cloreto de potássio, o grande problema dele: elevado índice salino. Então ele tem um elevado índice salino cloreto, que isso pode ocasionar para a gente o que? Problemas na germinação, tá? Se a gente deixar o solo extremamente salino,
vai ocasionar problemas da germinação. E é um grande problema aí do cloreto de potássio, tá? Então, no caso aí de eu ter altas doses de cloreto de potássio, eu tenho que parcelar essas altas doses aí. Já para evitar os problemas de lixiviação que a gente falou lá no começo, tá? E também para evitar esses problemas aqui de germinação, tá? Dosagens maiores do que 80, 100 kg por hectare em solos argilosos devem ser parceladas, tá? E para solos arenosos, doses maiores do que 50 kg por hectare devem ser parceladas também. Ok? Culturas onde não são recomendados o potássio. Fumo. O fumo deve ser evitado, cloreto, porque interfere na combustão do cigarro. Tá? E a batata, porque interfere na produção do amido aí na batata. Tá? Outra fonte de potássio, o nitrato de potássio. Então, o índice salino do nitrato de potássio ele é menor do que o cloreto, tá? E ele é produzido pela combinação de cloreto de potássio com o ácido nítrico ou com o nitrato de sódio, tá? Então aí, se ele for produzido pela reação do ácido nítrico com o cloreto de potássio, vai originar para a gente nitrato de potássio mais ácido clorídrico, tá? Ou no caso da reação aí do nitrato de sódio com o cloreto de potássio, vai originar para a gente nitrato de potássio e cloreto de sódio, tá? Composição dele então, a composição do nitrato de potássio então, 44% de K2O, originando aí mais ou menos aí 36,6% de potássio puro, tá? 13% de nitrogênio, como eu já disse. O problema do nitrato de potássio, qual que é o problema dele? É um fertilizante bem mais caro do que se eu comprar separado nitrogênio e o potássio, tá? Então, se eu utilizar, por exemplo, ureia e cloreto de potássio, fica mais barato do que se eu adquirir o nitrato de potássio. Então, por essa razão, ele é pouquíssimo usado, ok? Agora, o sulfato de potássio, o índice salino dele é bem menor do que o cloreto, tá? E ele é produzido pela combinação do cloreto de potássio com o ácido sulfúrico ou com a kieserita, tá? A composição dele então é 50% então de K2O, que vai me dar aí mais ou menos 41,6% de potássio puro, tá? E também vai me fornecer 17% de enxofre, tá? Então ele, se a gente restringe então o sulfato de potássio para usar no caso para utilizar em fumo e em batata, tá? Porque o cloreto não pode ser utilizado, tá? Aí a gente vem para a alternativa aí do sulfato de potássio. Se não, restringe-se ao uso do cloreto, que é bem mais concentrado, porém tem aquele problema lá dele ser salino, tá? Mas o uso aí de adubos potássicos restringe-se aí ao cloreto de potássio, tá? Salve-se aí para alguma cultura que não pode ser utilizada. E no caso do preço, no preço aí do sulfato de potássio tá bem parecido com o cloreto e você estiver precisando de uma adubação de enxofre, aí compensa você analisar se vale a pena você usar o sulfato de potássio. Salve aí que ele é menos concentrado, então tem que ver se a quantidade de sulfato que você vai adicionar vai compensar de você trocar de adubo, sair do cloreto e vir para o sulfato de potássio, tá? Agora, fertilizantes orgânicos.
vale a pena utilizar fertilizantes orgânicos? Vai depender aí da concentração. A concentração de potássio nos fertilizantes orgânicos é muito baixa, tá? É bem baixa. Fica aí em torno de 2 a 4%, tá? E essa concentração, ela é variável ainda, tá? Ela varia conforme o estado de decomposição do resíduo, tá? Então, devido a esses fatores aqui, os fertilizantes orgânicos eles são pouquíssimos utilizados, tá? Não acaba não compensando aí o uso de fertilizante orgânico para fornecer potássio, tá ok? Bom, gente, a aula de hoje era isso daí, tá? Como eu falei, o potássio aí é bem curtinho, é um fertilizante aí que não tem muitos segredos, fica aí restrito àquela parte da salinidade do solo, tá? E também parcelar aí no caso de solos arenosos, né? Solos argilosos com atividade de argila baixa, e para evitar problemas de germinação aí também.